RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, vamos então para a informação. Está a começar este primeiro jornal, como sempre, a abrir as novidades desta edição com Júlio Vera Cruz Martins. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças já está publicado e há uma recomendação para a devolução de 5.396.352 escudos correspondentes a 2 anos de remuneração à Primeira-Dama. O chefe da Casa Civil fala ao Primeiro Jornal. O Governo quer transformar a atual Direção Nacional de Receitas do Estado numa agência ou autoridade tributária. O tópico consta das diretrizes para a elaboração do Orçamento de Estado para o próximo ano, já publicado. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento reúne-se hoje a seu pedido com a liderança da UNTCS. Presidente da UCID fala à comunicação social sobre as próximas eleições autárquicas. A partida para o Festival da Baía das Gatas deve ser descentralizada para evitar o habitual congestionamento à saída da cidade de Mindelo, uma reivindicação que vem do microempresário de transportes Anilton Livramento. O pugilista David Pina chega hoje à noite e amanhã é condecorado pelo Governo. Conhecidos os destaques, agora o desenvolvimento das notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins, para acompanhar já de seguida. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O incêndio na Grécia está às portas de Atenas e da capital e já há inclusivamente um morto, uma mulher carbonizada. Mais de 700 bombeiros, perto de 200 veículos e 35 aviões estão envolvidos nas operações para extinguir os incêndios que deflagraram domingo à tarde cerca de 35 quilómetros a norte da capital grega. 2 bombeiros tiveram de ser assistidos devido a queimaduras sofridas enquanto combatiam as chamas. Os habitantes locais têm-se juntado aos bombeiros nos esforços para apagar os fogos. O mecanismo europeu de proteção civil da União Europeia está ativado e já estão a caminho a assistência internacional da França, Itália e da República Tcheca. A reposição de 5.396.352 escudos correspondentes a 2 anos de remuneração à Primeira-Dama e de 2.259.480 escudos atribuídos durante 20 meses a uma conselheira jurídica são algumas das recomendações do relatório da Inspeção Administrativa e Financeira à Presidência da República, mandado fazer no início deste ano pelo Vice-Primeiro-Ministro com pedido expresso do chefe da Casa Civil. O relatório está publicado no portal das Finanças na internet e incide sobre a legalidade e regularidade das despesas com o pessoal da Presidência a partir de 9 de novembro de 2021, data da posse do Presidente da República. Num exclusivo ao Primeiro Jornal, o chefe da Casa Civil admite que o Conselho de Administração da Presidência da República reúne-se ainda esta semana ou o mais tardar no início da próxima. Jorge Tolentino concorda que o relatório resulta de uma inspeção minuciosa. A inspeção iniciou-se há já alguns meses. Sessões de trabalho na própria Presidência da República, outras à distância, com toda a colaboração dos serviços da Presidência, conforme essa colaboração foi sendo solicitada e, portanto, tudo apontava no sentido de um relatório com esse grau de minúcia e de tratamento das diversas questões sobre as quais incidiu a atenção da inspeção. Nós recebemos o relatório ao final do dia desta segunda-feira, perto das 6 da tarde. Ainda vamos ter que o ler com calma, analisar. O Conselho de Administração terá que se pronunciar e certamente que as questões suscitadas
no relatório, designadamente sob a forma de recomendações e de alertas, certamente que serão tidas em conta. Uma das questões é a remissão do relatório para o Tribunal de Contas, ficando subjacente que esse envio tem a ver com a devolução dos dinheiros pagos à Primeira-Dama. É um procedimento normal, a remissão para o Tribunal de Contas, não há aí nada de especial, nenhum alarido. Concretamente sobre essa questão dos salários da Sra. Primeira-Dama, este era um cenário possível, desde muito cedo o próprio Sr. Presidente da República disse que esse cenário seria calmamente encarado, se fosse nesse sentido. Este ainda é o relatório da Inspeção de Finanças, que faz a recomendação neste sentido. Não há ainda o pronunciamento do Tribunal de Contas. De qualquer forma, este é um cenário que será calmamente encarado e se fará a devolução, se tiver que ser esse o caminho a seguir. Deixe-me dizer-lhe que até há alguns pontos que são referidos no relatório e que foram sendo trabalhados ao longo do percurso com a própria equipa de inspeção, um quadro de abertura e de exercício pedagógico, digamos assim, designadamente no que tem a ver a alguns contratos que a inspeção tinha um entendimento diferente, foram sendo corrigidos e nesta altura penso que já estão todos conformes aos entendimentos da Inspeção-Geral de Finanças. O relatório considera que os documentos de prestação de contas, relatório e contas de gerência da Presidência da República relativos aos anos 2021, 2022 e 2023 obedecem, na sua generalidade, os requisitos, os princípios e as normas contabilísticas aplicáveis ao sector público e geralmente aceitas. O Governo pretende transformar a atual Direção Nacional de Receitas do Estado numa agência ou autoridade tributária dotada de autonomia administrativa e financeira e com plenos poderes de gestão. O tópico consta das diretrizes para a elaboração do Orçamento do Estado para o próximo ano. Diz o documento, que está publicado desde ontem no portal das Finanças, define que se impõe um modelo organizacional suportado em processos automatizados, fortemente conectado com os principais centros de produção de informação económica do país, com recursos humanos altamente capacitados para análise e gestão de dados e que proporcione um aumento exponencial de eficiência e eficácia operacionais. As diretrizes do Orçamento do Estado 2025 prevêem que a tal agência ou autoridade tributária deve ser acompanhada por um órgão consultivo amplamente representado pelos principais parceiros que interferem no processo e gestão tributária. O Governo pretende privilegiar a utilização das novas tecnologias, videoconferência, videochamadas e outras plataformas de comunicações como forma de racionalização das despesas com as viagens, gastos com ajudas de custo dentro e fora do país. As diretrizes do Orçamento 2025 abarcam todas as áreas de governação. No sector das pescas, por exemplo, anuncia a construção do estaleiro naval de reparação e manutenção em Calheta de São Martinho e do mercado de peixe da praia, e para viabilizar o reforço das condições operativas, técnicas e sanitárias do cais de pesca da praia para albergar a primeira lota e de comercialização da primeira venda de pescado. As contas do Ministério das Finanças dizem que a economia nacional deve ter um crescimento real entre 4,8% e 5,3%. Esse documento, as diretrizes para a elaboração do Orçamento do Estado 2025, como disse, está publicado desde ontem no portal do Ministério das Finanças. A proposta do orçamento deve ser entregue nos termos da Lei de Bases do Orçamento do Estado no dia 1 de outubro. E o debate em sede da Assembleia Nacional deve ser acelerado para que seja enviado à Presidência da República 30 dias antes, ou seja, no início de novembro, para que possa ser ratificado e publicado até 31 de dezembro, como diz a Lei de Bases do Orçamento do Estado.
A proposta do Orçamento de Estado, justamente, e a revisão do Código de Trabalho são algumas das questões que o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento tem em agenda no encontro que se realiza hoje, a seu pedido, com a liderança da UNTCCS. No fundo, Marco Rodrigues quer construir pontos de consenso com Joaquim Almeida antes da reunião do Conselho de Concertação Social que se avizinha, nomeadamente para dar opinião sobre a proposta do Orçamento do Estado. A antevisão do encontro com o jornalista Ailson Martins. A lei laboral cabo-verdiana deve se enquadrar nos novos desafios e oportunidades que surgem no mundo laboral, diz o presidente do Conselho Diretivo da Câmara de Comércio de Sotavento. Houve uma série de alterações que já aconteceram no mundo fora e que têm reflexos evidentes em Cabo Verde e que convém estar espiados na nova reforma da lei laboral. Essa é uma das questões. Outra é a questão da disponibilização de recursos qualificados em Cabo Verde, que é outra preocupação que estamos já a sentir na questão da construção civil, na questão da hotelaria. Já se começa a sentir, efetivamente, a falta de recursos humanos qualificados em Cabo Verde e que coloca, efetivamente, os investidores numa situação crítica e que nós esperamos superar, em parceria com o Governo também. Durante a reunião entre a Câmara de Comércio de Sotavento e a UNTCCS, haverá troca de pontos de vista sobre a concertação social e o próximo Orçamento de Estado para 2025. Marcos Rodrigues defende que as empresas querem um ambiente fiscal mais atraente. Ou seja, nós vamos bater seriamente para que, especialmente as taxas que as empresas pagam, porque nós somos, enfim, massacrados com taxas para tudo que é sítio, é o Governo com as taxas, enfim, para as alfândegas, taxas para o plástico, taxas para o ambiente, taxas para aqui, taxas para colar, e temos depois os municípios também com outras taxas que, enfim, que recaem sobre as empresas, e nós temos que fazer refletir sobre o Orçamento de Estado essa preocupação de podermos melhorar substancialmente o ambiente de negócio em Cabo Verde, e para isso é preciso que haja efetivamente uma noção que as empresas também são criadas para gerar riqueza. A reunião entre a Câmara de Comércio de Sotavento e a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, acontece esta manhã pelas 10 horas. O presidente da UCID fala hoje à comunicação social sobre as próximas eleições autárquicas. João Santos Luís, segundo uma fonte próxima, deve acusar o primeiro-ministro de estar a protelar de forma propositada a marcação da data das eleições. Mais ainda, que já é tempo de iniciar o processo da auscultação dos partidos políticos. Os peregrinos que participaram no Jubileu da Juventude, ainda ontem teve lugar um fórum jubilar, dizia que os peregrinos começam a regressar às suas paróquias. Temos em direto o gestor do projeto do decénio que visa o decénio que antecede as celebrações dos 500 anos da Igreja Católica em Cabo Verde, em 2033. Em direto, o gestor Pedro Moreira. Muito bom dia. Em síntese, pode dizer-nos aqui a declaração que os jovens entregaram ao cardeal Dom Arlindo Furtado. Em síntese, o que é que diz? Muito bom dia, Júlio. Na verdade, como bem disseste, foi uma semana bastante densa, diria até intensa. Ontem, como estava programado, realizou-se o Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-Verdianos 2024, em que os peregrinos, os delegados ao Fórum estiveram na Assembleia Nacional durante o dia, para já participando de várias comunicações temáticas que foram realizadas na parte de manhã e depois participando num debate também à volta das temáticas não só colocadas durante o fórum, mas de várias outras questões com que lidam os jovens em Cabo Verde. No final do dia foi o resultado em termos de uma declaração entregue ao Sr. Bispo, mas também que será noutros momentos entregues às autoridades nacionais
a vários níveis. Em síntese, como bem perguntaste, a declaração diz o seguinte: nós, os jovens cabo-verdianos, somos não só o potencial, mas também a capacidade efetiva de ajudar e contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Hoje temos vários desafios, várias dificuldades, mas o nosso desafio maior chama-se Cabo Verde. Isso foi até emocionante ouvir dizer que o maior desafio que os jovens têm e sentem é Cabo Verde. E Cabo Verde com os seus desafios, as suas dificuldades, os seus problemas. E dentre esses problemas, os jovens constituem grande parte deles, né? Por isso, os jovens estão dispostos a dar o seu máximo e a contribuir para esse desenvolvimento integral em várias questões que colocaram, mas também contam e espero com o acompanhamento, com o contributo, com a ajuda, com os apoios que as autoridades públicas e a própria Igreja também é capaz de dar. Pois é, e agora é momento de regresso que exige uma logística semelhante àquela que trouxe os peregrinos para a Ilha de Santiago. Claro que grande parte dessa logística está já montada há algum tempo. Para já, todos os peregrinos que vieram para a Ilha de Santiago vieram com o bilhete de ida e volta e a viagem marcada. Haverá sempre uma outra alteração de última hora, como aconteceu ontem, mas foram sendo acautelados graças, sobretudo, a uma excelente parceria com a Cabo Verde Interilhas, que pensamos manter ainda para as próximas atividades e jubileus temáticos nos próximos anos. Está tudo programado. Há um ou outro jovem que queira regressar mais cedo, mas isso já foi acautelado desde antes de ontem até. Então, não há problema nenhum com a conectividade? Não havendo alterações ao que já estava planeado em termos de dia e horas de viagem, está tudo como programado e planeado. Agradecimentos por estar em direto connosco, Pedro Moreira, gestor do projeto Jubileu. O pugilista David Pina chega hoje à noite, uma informação que é confirmada pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Deve ser condecorado logo amanhã pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. O grosso da delegação olímpica chegou ontem à noite, depois de uma passagem por Lisboa, onde David Pina foi homenageado também à chegada. Os atletas que residem na Europa e nos Estados Unidos já regressaram aos respectivos países. A partida para o Festival da Baía das Gatas deve ser descentralizada para evitar o habitual congestionamento à saída da cidade do Mindelo. A reivindicação vem do microempresário de transportes Anilton Livramento. No dia do festival, na hora de pico de movimento, que sobe 9 horas da noite, nós está a fazer uma hora de sair de Ratum de Ribeira Bote, vai até Bahia, voltar para a cidade, nós está a fazer uma hora de tempo. Ano passado, naquela hora de pico de ponta, que é movimento de ponta, que é a partir de 9 horas da noite, em sair de cidade 10 horas da noite, vai até a Rotunda de Ribeira Bote, até chegar na Bahia, voltar para a cidade, vão fazer 1 hora e 40 minutos. Então, é um serviço que está justificado. E por isso, até onde que eu estou a dizer que ele trabalha. Estou a dizer que ele trabalha. Anilton Livramento denuncia que esse tipo de serviço prestado pelos IACES é discriminado relativamente aos transportes dos particulares e pede um basta à situação. Tem uma grande diferença o que é aquele tratamento que a autoridade dá ao transporte particulares em detrimento do transporte público. E no todo para o mundo, transporte público tem um tratamento diferenciado. O transporte público é que te desvia lá adiante onde é que temos aquela atividade. O transporte particular é que fica mais longe. Na minha cabeça, ali na São Vicente, vou falar de São Vicente, já tem dito, tudo é o contrário. Ali, transporte público é que encurralando, na Bahia, cada vez se afasta aquele transporte público, cada vez eles devem empurrar para fora da Bahia. E enquanto transporte particular, ele deve ficar mais perto. E o que devia ser ao contrário?
Por essas e outras, os microempresários de transportes estão a criar uma nova associação para defender os interesses da classe. A Rússia lançou um ataque aéreo em todo o território da Ucrânia à noite e madrugada. É uma informação confirmada pelo próprio governo ucraniano. Por sua vez, as unidades de defesa aérea russas destruíram 14 drones lançados pela Ucrânia, que tinham como alvo as regiões de Kursk, Voronezh e Belgorod, segundo agências de notícias da Rússia. Os Estados Unidos dizem temer uma série de ataques contra Israel. Alertaram ontem sobre um ataque iraniano significativo contra Israel a partir desta semana, juntando-se a vários países europeus no pedido ao governo iraniano para renunciar ao ataque. E mesmo os Estados Unidos estão a concentrar armamento e outros meios de guerra para eventual apoio ou para dissuadir um eventual ataque do Irão a Israel. Carlos Santos, dizer-te que o presidente da Autoridade Nacional da Palestina reúne-se hoje com o presidente Putin. Vão discutir o conflito israelo-palestiniano e a catástrofe humana na faixa de Gaza. A presidência russa confirma a informação. Segundo a agência lusa, a chegada de Mahmoud Abbas a Moscovo para uma visita de 2 dias esteve agendada para ontem, tendo como ponto alto o encontro com Vladimir Putin, que se realiza hoje. A visita de Abbas foi confirmada pela Embaixada Palestiniana em Moscovo, uma confirmação desde sábado. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do primeiro jornal para esta terça-feira, hoje dia 13 de agosto de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.